Olá, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que vocês estejam gostando do nosso curso até então e vamos dar sequência com a aula de comunicação, em especial nos vertebrados. Eu sei que a gente já falou sobre isso ao longo do curso, especialmente naquela aula de sentidos, mas também nas aulas, às vezes, dos grupos taxonômicos ou mesmo naquelas aulas de comportamento, hábitos ou ecologia das espécies. Mas, para entender melhor o que é comunicação, eu vou dar alguns exemplos antes da gente entrar no assunto em si, ou mesmo na definição de comunicação. O primeiro exemplo que eu gostaria de dar é esse aqui da baleia azul. Eu vou tocar primeiro para vocês a vocalização normal de um indivíduo da espécie. Um som bem grave, por volta de 15 a 20 Hz. Essa é a vocalização normal da baleia azul. Tem um indivíduo que desde 1992 vocaliza em frequências mais agudas. É a baleia 52 Hz, ela tem até esse nome. Então, como vocês podem ouvir aqui, esse som é mais agudo que o anterior. E o que isso causa para essa baleia? Causa que esse indivíduo é o indivíduo mais solitário de baleia azul, ou talvez da natureza, que a gente conhece. Porque ele canta nos mares e ninguém entende o que ele está querendo dizer. Nem os indivíduos da própria espécie. Isso aí já é uma falha na comunicação. A gente já vai falar disso. O que são esses hertz, né? Hertz é frequência, a frequência do som. Quanto mais baixo, mais grave, quanto mais alto o valor, mais agudo. Tá bom? Então, normalmente, por exemplo, os homens têm a frequência mais baixa do que as mulheres têm a frequência da voz mais alta. Por isso a gente fala mais agudo. A gente vai entrar na análise de som, vou mostrar para vocês alguma coisinha depois, a gente vai voltar nessa figurinha aqui para vocês entenderem melhor o que é o sonograma, mas só para vocês entenderem, então, aqui, nesse eixo Y aqui, são as frequências. Então, quanto maior o número, mais alta a frequência, mais agudo vai ser o canto da espécie. E a gente tem audição que deve ser capaz de escutar as frequências que a gente produz. Se a gente não fosse capaz de escutar a faixa de frequência onde está a nossa voz, a gente não ia escutar o que a gente está falando. Com os animais é a mesma coisa. Cada um deles tem a audição adaptada para a sua faixa de frequência, onde ela se comunica especialmente, e outras coisas que ela precisa escutar na natureza. Então, vocês olham aqui nesse gráfico, agora a faixa de frequência está no eixo X, e então, quanto mais alto aqui, mais agudo é, e, por exemplo, vocês estão vendo aqui os cetáceos, representado aqui por uma baleia orca, tem a audição deles é mais ou menos numa faixa muito aguda, assim como aqui o golfinho, o nariz de garrafa, né? Bottlenose dolphin. Por outro lado, a gente tem espécies que, o linguado, por exemplo, aqui em azul, escutam sons muito graves e não escutam nada dos sons agudos. E ainda temos outro caso, por exemplo, a sardinha, que escuta desde, aqui em linha preta, desde sons graves até agudos. Então, os animais, eles vão ouvir faixas de frequências diferentes, assim como vão produzir sons em faixas de frequências diferentes. E existe ainda o ultrassom e o infrassom. Vocês já devem ter ouvido falar esses dois termos. O ultrassom é o quê? Acima do que a gente consegue ouvir. É um conceito totalmente antropocêntrico. Tem a ver com a nossa audição. E o infrassom são aqueles sons tão graves que a gente não escuta. Também existe comunicação nesse mundo. Então não é porque a gente não escuta que é infrassom, porque é ultrassom, ou está dentro da faixa de som audível ao ser humano. E quando eu digo ser humano, não é todo ser humano. A gente pode fazer aquele teste mais para frente de faixas de frequência que cada indivíduo escuta, né?
essa variação que eu estou mostrando aqui, que vai de 20 Hz a 20 kHz, que seria a faixa de audição do ser humano, é de uma mulher aos 16, 17 anos, que é quando ela escuta melhor na vida. E daí para frente, sinto informar-lhes, mas é ladeira abaixo. E aqui acontece um caso, agora um outro caso que eu vou mostrar para vocês, do sapinho pitanga e o sapinho pingo de ouro, que são duas espécies que são encontradas aqui no estado de São Paulo, de Brachycephalus, o gênero do sapinho, que tem uma peculiaridade. Vou deixar o vídeo contar aqui para vocês, mas eu precisei dar essa primeira explicação para vocês entenderem esse gráfico que vai aparecer no vídeo, que é um gráfico, inclusive, de frequência, né? Então, aqui, frequência, quanto mais agudo, quanto maior a frequência, mais agudo vai ser o som. E aqui, essas linhas correspondem ao sapinho pitanga e ao sapinho pingo de ouro, que é o Ephippium, onde que eles escutam. Então aqui vocês estão vendo que tanto o pitanga como o pingo de ouro escutam bem em frequências menores do que 1000 Hz e acima de 2000 Hz, eles provavelmente não escutam. É isso que esse gráfico está mostrando aqui, mas eu vou deixar o vídeo contar a história e depois eu volto. Eu já estudo anfíbios desde a minha graduação, gosto de diversos assuntos relacionados aos anfíbios, mas um deles em especial é a comunicação. O nosso estudo começou com essas duas espécies, tentando entender como elas escutam. No final das contas, depois de vários processos que a gente teve, a gente chegou na conclusão de que eles são surdos. Bem curioso, porque até onde eu sei, não tem nenhuma outra espécie animal no mundo que canta ou vocaliza ou fala, né, e não escuta o próprio som. A gente estudou duas espécies, os sapinhos pingo de ouro. Eles têm características bem interessantes por serem diurnos, já é uma coisa rara em anfíbios, né? Eles têm desenvolvimento direto, quer dizer, não têm girinos, são venenosos, bastante tóxicos e são bem abundantes onde ocorrem. Já o outro sapinho é o sapinho pitanga. O colorido dele é um pouco mais avermelhado, cor de pitanga mesmo. Ele é mais endêmico, só ocorre num ponto lá em São Luís do Paraitinga e é um pouquinho menor que o pingo de ouro. E aí é um bicho interessante de ser estudado, né? Até por conta da miniaturização. Dentro desse grupo estão os menores vertebrados do mundo. A gente fez vários tipos de estudo, desde a parte comportamental, anatômica e funcional, que seria a parte neurológica. Os anfíbios são diferentes, porque eles têm, na verdade, dois canais de audição. Tem um que é muito parecido do ser humano, sons agudos vão ser captados por esse sistema. E tem um segundo sistema para os sons graves. Os sons graves é pelas pernas e isso vai ser encaminhado para o ouvido interno. Esse aqui é o sapinho que a gente está estudando, que não tem nem o tímpano, nem esses ossículos da orelha média. Não tem a orelha externa nem a média, mas ele vai ter a parte da orelha interna. E aquela parte dos sons graves ele ainda tem bem desenvolvida, né? No caso dos sapos que a gente está estudando, eles ainda têm essa capacidade de audição. Eles não são totalmente surdos, eles ainda escutam os sons de frequências baixas, abaixo de 1000 Hz. Mas acontece que o canto deles é acima de 3000 Hz. É muito mais agudo e só seria captado por aquele segundo sistema de audição, que é o sistema através do ouvido médio e do externo. Então eles são surdos para o próprio canto, mas não totalmente. A gente comparou com espécies próximas do mesmo gênero, né, do mesmo grupo, e existem espécies que escutam. Então provavelmente o ancestral dessas espécies que são agora surdas escutava, né? E esse é um processo que está acontecendo, até porque a gente vê diferentes níveis de perda da audição.
Então, a gente vê que tem uma escalinha, né? um gradiente da perda da audição dentro desse gênero. Eles são surdos, por que eles continuam cantando? Porque cantar é perigoso, atrai predadores, tem um custo energético elevado. Isso naturalmente deve ser selecionado, esse comportamento deve parar de existir em algum momento. Mas o que a gente imagina é que a gente pegou a evolução atuando ainda e não deu tempo da gente encontrar os bichos mudos. Por outro lado, se eles não escutam, eles vão ter que se comunicar de alguma forma. Por exemplo, a comunicação visual. A gente sabe que eles fazem sinais visuais, eles mexem a mãozinha, abrem a boca, são coloridos, né, bem vistosos, diurnos. Então, várias coisas que indicam a presença de comunicação visual na espécie. Por exemplo, quando ele vocaliza, o saco vocal mexe. E isso pode atuar como um sinal visual para outro indivíduo da mesma espécie. E aí, vocalizar é um efeito colateral de mexer o saco vocal, porque ele não tem como mexer o saco vocal sem vocalizar. Eles não escutarem o próprio som também não impede de se comunicarem, né? Só que eles vão ter que fazer isso de outra maneira. Então, vocês viram aí que interessante esse caso do sapinho. É um outro caso de problema de comunicação. E agora, com problema de comunicação, eu quero dizer, um indivíduo não escuta o outro. E aí a gente vai, então, para a parte conceitual. O que seria a comunicação? Na comunicação, a gente precisa de dois indivíduos, pelo menos. Um que será o emissor do sinal e o outro que vai ser o receptor desse sinal. O sinal pode ser de várias formas. Vamos pensar aqui no som, em primeiro lugar. Então, o emissor vai mandar um sinal para o receptor e esse sinal carrega uma informação. A mensagem é exatamente, por exemplo, o que eu estou falando para vocês aqui, em minhas palavras, o som que está chegando no seu ouvido carrega uma informação. Essa informação vai chegar no seu ouvido, depois no seu cérebro, e você vai ter que processar essa informação e entender o que eu falei. Espero que vocês estejam entendendo o que eu falei. Então, depois de entender, vocês devem reagir e tomar uma decisão a partir daquela informação que foi transmitida. E, normalmente, enviar uma resposta ao emissor. Ah, professor, entendi. Ou outro tipo de resposta no mundo animal, né? Por favor, gostaria de entrar em amplexo com você. É isso que o sapinho macho fala para a sapinha. E ela deve responder, não tô afim, ou vamos ver qual é que é. E aí a coisa continua. Então a comunicação envolve todas essas fases: a emissão do sinal, o transporte da informação, o processamento neural daquela informação e uma resposta, geralmente em forma de comportamento, ao emissor. Então, aqui em termos, novamente, textuais para vocês, comunicação animal é a transferência de informação de um animal ou um grupo de animais, que são os emissores, para um ou mais animais, que podem ser os receptores, a qual afeta o comportamento atual ou futuro desses receptores. Tá bom? Então, essa é a definição da comunicação e é o que a gente vai falar aqui nessa aula. A informação é transportada através de um sinal. Esse sinal pode ser acústico, como é esse que a gente está falando agora. Então, ele é o estímulo, o sinal é um estímulo, e depende também dos órgãos sensoriais, dos sentidos dos receptores. Então, tem toda uma maquinaria para receber esse sinal e processar esse sinal. Por exemplo, nós estamos falando de som, mas poderia ser cores, né? Movimentos, pressões, sabores, odores, luzes, magnetismo, eletricidade, temperatura, todas essas são formas de sinais possíveis de serem utilizados na comunicação animal. E para cada uma dessas formas, a gente vai ter receptores de audição, visão, tato, barorrecepção, que seria da pressão,
eletrorecepção, coisas que a gente nem tem muito no nosso mundo humanoide, mas que, por exemplo, muitos peixes, por exemplo, se comunicam com eletricidade. Então, eu sei que a gente já viu um pouquinho disso na outra aula dos sentidos, né? Então, a gente tem toda uma gama de sinais que vão ser decodificados por órgãos sensitivos, por exemplo, da audição é a cóclea, representada aqui nessa ilustração, ou da visão seria os cones e bastonetes que ficam dentro dos olhos, né? O paladar, a gente teria as papilas gustativas, ou mesmo receptores químicos para olfato. Isso aí vai ser encaminhado para o sistema nervoso central, vai ser processado e aquela depois resposta comportamental ou uma outro tipo de resposta a gente vai ter no indivíduo que recebeu esses estímulos. Quando começa a comunicação na natureza começou logo no começo da vida. Eu tenho aqui um exemplo, que talvez uma hipótese, que diz que talvez a comunicação tenha começado quando os animais pararam de ser assexuados e se tornaram sexuados, passaram a reproduzir-se através de reprodução sexuada, porque até então não havia necessidade, por exemplo, de atração de parceiros de sexos opostos ou simplesmente de outros parceiros para a reprodução, ainda quando não havia dimorfismo sexual, né? Não eram espécies dioicas, com macho e fêmea, por exemplo. Vamos pensar assim, lá no começo da vida, existiam organismos parecidos talvez com bactérias de hoje, e eles eram todos felizes porque iam se reproduzindo através de uma fissão ou através de apenas uma multiplicação das células, sem sexo, troca de material genético entre dois indivíduos. E aí era todo mundo feliz. E aí eis que surge a reprodução sexuada, e aí nem todo mundo fica feliz. Agora vocês estão vendo aí, tem algumas carinhas felizes e outras carinhas tristes, porque nem todo mundo conseguiu reproduzir. Aquele ali ficou feliz porque emitiu sinais químicos na água e conseguiu atrair uma outra célula para realizar a troca genética. E aquele outro ali conseguiu fazer vibrações na água, e essas vibrações foram transmitidas pela água, e essa vibração atingiu outra célula que ficou estimulada e resolveu se aproximar para realizar uma troca genética. Aqui a gente tem já dois mecanismos de comunicação envolvendo ondas, no caso, talvez oscilações da água ou do meio líquido onde viviam essas bactérias, que poderia ser análogo ao som, e uma outra que produzia elementos químicos que são voláteis, talvez, ou dispersos na água, e poderia atrair um outro indivíduo. Aí estão as duas formas iniciais, talvez, de comunicação entre dois indivíduos, muito antes dos vertebrados. Então, a gente tem vários tipos de comunicação. A comunicação sonora, por exemplo, é muito comum e muito estudada em anuros, aves e primatas. Envolvem estruturas como laringe nos anuros e mamíferos, siringe nas aves, que é uma estrutura um pouquinho diferente, a gente poderia ver isso numa aula prática, quem sabe algum dia. Existem vantagens, por exemplo, e desvantagens da comunicação sonora. A vantagem é que ela é instantânea, o som vai na velocidade do som, portanto, ela é rápida, direcional. O que eu quero dizer com isso? Se eu estiver à sua esquerda ou à sua direita, você vai saber onde eu estou, porque você consegue localizar a fonte de emissão sonora.
Então você consegue localizar o emissor do sinal. Ela pode ser complexa, por exemplo, olha o tanto de palavras que a gente fala, então ela é muito complexa, pode carregar muita informação. Independente de luz e obstáculos, eu posso falar com você num quarto escuro e você vai me escutar, porque você não precisa me ver, ou ainda a gente pode estar separado por uma porta e eu consigo falar com você através da porta, porque o som atravessa essas barreiras. E também ela permite comunicação a longa distância. Elefantes, por exemplo, conseguem se comunicar uns com os outros a quilômetros de distância. Jacarés também, quilômetros. Um elefante escuta o outro a quilômetros. Então, são sinal de tem todas essas vantagens. Agora tem uma desvantagem, por exemplo, que seria a interferência. Se todo mundo resolver falar ao mesmo tempo, ou se você estiver assistindo essa aula e vendo o Netflix ao mesmo tempo, você vai ter que abaixar o volume de um dos dois, porque o sinal vai se misturar. Porque, na verdade, você está agitando o ar de uma maneira que o som fica incompreensível. E um som atrapalha o outro. Então, talvez num ambiente muito ruidoso, com muitos sons, tipo no pé de uma cachoeira, não seja o melhor lugar para se comunicar utilizando som. Então, ele tem uma desvantagem. Agora, a gente pode pensar isso para todos os outros tipos de comunicação. Por exemplo, a visual. A visual ocorre em todos os vertebrados, e é estudada em todos os vertebrados. Né? Ela utiliza-se de cores, formas e movimentos. Ela é instantânea, mais rápido que o som ainda, porque agora vai na velocidade da luz. Ela é direcional, porque você tem que estar vendo o objeto. É complexa, pode emitir muita informação. Talvez não seja de tão longa distância quanto o som, porque, obviamente, um obstáculo atrapalha o sinal visual. Uma floresta, uma árvore atrapalha um sinal visual. Então, os animais têm que estar obrigatoriamente vendo um ao outro para conseguir se comunicar através da comunicação visual. Normalmente também ela é associada a espécies diurnas, porque não todas as espécies conseguem enxergar à noite, no escuro, ou não necessariamente à noite, mas dentro de uma caverna ou nas profundezas dos oceanos, onde os vertebrados vivem também em zonas afóticas, sem luz. Então, aí fica muito difícil. Por outro lado, estudos recentes têm mostrado que anfíbios conseguem enxergar muito bem de noite, inclusive ver cores, e cores que nós não enxergamos. Então, os animais têm sentidos muito adaptados a condições específicas. E aí vai, né? Por exemplo, comunicação química é um pouco menos estudada do que as outras duas, é comum em peixes, répteis, mamíferos, depende de glândulas secretoras das tais substâncias químicas, né? Geralmente vão pensar assim, odores. O sinal tem uma vantagem que você pode deixar o sinal, por exemplo, como um lobo-guará que defeca ou urina em algum ponto estratégico ali do cerrado e aquele odor vai ficar marcando o território dele por horas, se não dias, correntes. Então, o sinal tem uma permanência, né? O som, a hora que eu paro de falar, instantaneamente ele acaba. Mas um sinal odorífero, talvez não, talvez fique lá mais tempo. Então, isso pode ser considerado uma vantagem. E tem desvantagens, por exemplo, que ele não é direcional. Às vezes você sente um cheiro, mas não consegue saber de onde vem, né? Então, isso aí mostrando que não necessariamente você consegue localizar a fonte emissora do sinal. Comunicação tátil também existe em todos os vertebrados. É aquela que envolve toques ou vibrações, né? Como um cardume de peixe consegue, através da linha lateral,
consegue sentir as vibrações do meio de um peixe para o outro, não necessariamente precisa encostar um animal no outro. E tem a desvantagem que necessita do contato direto ou da proximidade entre os indivíduos. Então, é uma comunicação de curto alcance. E tem uma vantagem, que é somente o receptor é estimulado muitas vezes, né? Quando um animal toca no outro, só aquele que foi tocado sente. Então, se você não quer chamar atenção, por exemplo, quando um macho encontra uma fêmea e tem outros machos na região procurando a mesma fêmea, ele para de fazer sinais muito espalhafatosos e muda para os sinais mais discretos. Então, isso também é comum e observado em diversas espécies. Comunicação elétrica envolve musculatura eletrogênica, ela tem a vantagem de ser direcional, mas também, novamente, é para curtas distâncias. Vamos lá, e agora exemplos propriamente ditos, a gente tem aqui alguns exemplos de utilização da comunicação para a agressividade. Então, os machos de peixes, na primeira foto ali, estão brigando por uma toquinha. E aí eles vão emitir vários sinais, um deles é um visual claro, né? Ele abre a boca o máximo que consegue para emitir um sinal visual de força e poder, dominância. Mesma coisa entre felinos, primatas, mamíferos marinhos, todos eles podem demonstrar a força através de sinais acústicos e visuais ao mesmo tempo. Num caso de lagartos, por exemplo, quando eles abrem a boca um para o outro, uma das coisas que se observa é essa largura da musculatura da mandíbula. Então, quanto mais larga essa musculatura, mais forte será a mordida do lagarto. Então, aqui vocês têm um lagarto com uma grande musculatura e um lagarto com uma musculatura um pouco menor. Os lagartos podem identificar, eles podem abrir a boca um para o outro e já saber qual que é o lagarto que vai morder mais forte e assim resolver uma disputa que poderia ser física, de brigas, mas eles podem evitar as brigas já sabendo quem que vai ganhar a briga antes mesmo de brigar. Aqui é a marcação, aqui o lobo-guará, que eu falei para vocês, a foto não está muito boa aqui no meu slide. É um leão, também faz isso também, né? Urinam, vários felinos urinam no ambiente para marcar território. Quem tem gato em casa já pode ter essa experiência desagradável, talvez. Os cachorros também. Também os felinos também marcam territórios com as unhas, né, nas árvores, arranhando as árvores e ali também deixando um odor que marca os territórios. E assim como existe também comunicação química, por exemplo, aqui entre a mãe, a sapinha mãe aqui no brejo com seus girininhos, ela talvez atraia os girinos secretando algum odor ou alguma substância química na água que atraia os girinos. Então isso aí é chamado de quimiotaxia, é uma atração por química. Assim como o óvulo, na imagem de cima, atrai os espermatozoides através de quimiotaxia. Então a gente pode até pensar que existe aí comunicação entre óvulos e espermatozoides, mas não vamos entrar nesse detalhe, nesse nível de comunicação aqui nessa aula. Os bugios são impressionantes.
eles vocalizam muito forte, muito alto, e às vezes vários indivíduos vocalizando ao mesmo tempo, para defesa de território, por exemplo, né, ou para agregar o bando. E eles possuem esse aparelho ióide, esse osso ióide, muito grande e em formato de concha, que vai amplificar esse som. Então, é uma peça que eles têm embaixo do crânio que vai potencializar esse som. Inclusive, causam uma poluição sonora na floresta e devem impactar a comunicação de outros animais que estejam tentando vocalizar naquele momento em que os bugios estão atacados. Também aqui a gente vê a questão do grooming, né, que é essa catação de ectoparasitas de um indivíduo no outro, né? Já foi muito estudado, explorado um pouco isso nos primatas. Esse tato e esse contato entre os indivíduos aumenta a coesão do grupo e também pode estabelecer relações de dominância dentro daquele grupo. Existem sinais aqui visuais, por exemplo, como dessa gazela, que mostra a cauda branca só na presença do predador. Então, quando um predador se aproxima, ela levanta essa cauda, mostrando essa bandeirola branca, e isso quer dizer para o predador que ele já foi avistado, então que o elemento surpresa dele já foi perdido. Em alguns casos, o predador desiste de correr atrás desse cervídeo, que é muito rápido. Outros sinais de alerta para possíveis predadores são sinais sonoros, emitidos, por exemplo, pelo gambá, quando ele invade a minha sala aqui em casa. Aqui em casa, como talvez em algumas casas de vocês aqui em Barão Geraldo, são habitadas também pelos gambazinhos, e alguns deles são muito bravinhos. E esse sapo aqui também, talvez vocês já tenham visto ele na internet, mas isso é uma vocalização de advertência para o predador não se aproximar desse anfíbio, que ele pode ser perigoso de alguma forma. Normalmente ele causa o efeito contrário nos seres humanos, mas isso serviria para assustar um predador. A coesão de grupo, né? Já falei de cardumes, então é através do tato e da linha lateral, né? E não necessariamente do tato indivíduo com indivíduo, mas indivíduo com a água e a água com outro indivíduo. Um sinal aqui acústico e visual, quem já viu um filhote de passarinho pedindo comida, ele fica escandaloso, gritando e com esse bico aberto, isso é um estímulo visual para os pais irem caçar mais inseto, que eles ainda estão com fome. Caça cooperativa, a gente já chegou a falar disso, né, na aula de socialidade, então envolve também a comunicação entre os indivíduos para que haja coordenação suficiente para a captura de cardumes que, de outra maneira, seriam difíceis de serem capturados. E também na comunicação dos animais existe desonestidade. Pasmem, os animais, alguns também são desonestos. Como assim? Existem esses parentes aqui do macaco prego na América Central que se alimentam de frutas que caem no chão. E eles têm uma vocalização específica para avisar de algum perigo que vem por baixo, como serpentes.
Então, eles têm uma vocalização que quando eles emitem, quando alguns indivíduos emitem, todos eles sobem nas árvores para se proteger de alguma vocalização que vem de baixo. Então, tem um ou outro indivíduo que vê toda aquela comida no chão e todo mundo comendo, e aí ele grita para todo mundo subir e ele fica lá embaixo comendo sozinho. É um indivíduo desonesto. Mas parece isso, né, que deveria ser eliminado esse comportamento na população. Ele só existe porque ele acontece de vez em quando. Então a desonestidade só funciona quando ela é feita de vez em quando, tá bom? Não estou dando nenhum conselho para vocês, só estou explicando como é que funciona na natureza, porque se ocorresse toda hora, aquele sinal acústico perderia a sua função original. Também nos sapos, eles têm uma habilidade, alguns sapinhos têm uma habilidade de mudar a vocalização, também, né, dessa mesma forma desonesta. O que acontece? Essa pererequinha, a pererequinha do brejo, vocaliza com 2 harmônicos. O som dela tem 2 harmônicos. O harmônico superior é o mais forte, normalmente. Então, isso dá a impressão que o som é um pouco mais agudo, porque alguns bichos conseguem mudar a força para o harmônico, para o primeiro harmônico, o harmônico inferior, dando a impressão que o som é mais grave. Nesse sentido, ele estaria roubando, estaria emitindo um sinal desonesto, porque existe uma correlação entre o tamanho do bicho e a frequência que ele canta. Quanto maior é o bicho, isso que está mostrando aqui esse gráfico, quanto maior é o bicho, menor é a frequência que ele produz no som. E essa informação é utilizada pela fêmea para ela escolher um macho de um tamanho adequado. Normalmente ela quer um macho grande. Então ela vai escolher um macho com o quê? Com a frequência mais grave ou mais aguda? Com a frequência mais grave. Então, ele modificando o canto dele para parecer que é mais grave, ele tá fingindo para a fêmea que ele é maior do que ele é. E aí pode acabar atraindo uma fêmea que de outra maneira ele não conseguiria. Isso é um sinal desonesto. E também, como eu disse para vocês, tem que ser raro, porque senão não teria a sua função de desonestidade. Bom, a atração dos anfíbios é basicamente acústica, mas veja que esse sapo, quando canta, ele infla o saco vocal muito. Então, pode ser que tenha alguma função visual aí nesse saco vocal também. Então, é um sinal misturado, né? Tanto som como visual. E agora eu vou pôr um vídeo para vocês sobre as baleias, porque elas têm uma comunicação acústica muito interessante, muito complexa. Tá bom? Deixa eu abrir esse vídeo aqui no YouTube. Cries and chirp. Songs loud enough to propagate up to thousands of kilometers away. Whales don't have to exhale. Um segundinho aqui, vou pôr uma legenda em português. More. One reason whale songs are so fascinating is their pattern. Units like moans, cries, and chirps are arranged in phrases. Repeated phrases are assembled into themes. Multiple themes repeated in a predictable pattern create a song. This hierarchical structure is a kind of grammar. Whale songs are extremely variable in duration, and whales can repeat them over and over. In one recorded session, a humpback whale sang for 22 hours. And why do they do it? We don't yet know the exact purpose, but we can speculate. Given that the singers are males, and they mostly sing during the mating season,
Songs might be used to attract females, or perhaps they're territorial, used to deter other males. Whales return to the same feeding and breeding grounds annually, and each discrete population has a different song. Songs evolve over time as units or phrases are added, changed, or dropped. And when males from different populations are feeding within earshot, phrases are often exchanged, maybe because new songs make them more attractive to breeding females. This is one of the fastest examples of cultural transmission, where learned behaviors are passed between unrelated individuals of the same species. We can eavesdrop on these songs using underwater microphones called hydrophones. These help us track species when sightings or genetic samples are rare. For example, scientists have been able to differentiate the elusive blue whales populations worldwide based on their songs. But the oceans are getting noisier as a result of human activity. Boating, military sonar, underwater construction, and seismic surveys for oil are occurring more often, which may interfere with whales' communication. Some whales will avoid key feeding or breeding grounds if human noise is too loud, and humpback whales have been observed to reduce their singing in response to noise 200 kilometers away. Limiting human activity along migratory routes and in other critical habitats, and reducing noise pollution throughout the ocean would help ensure whales' continued survival. If the whales can keep singing and we can keep listening, maybe one day we'll truly understand what they're saying. Então, como vocês viram aí nesse vídeo, a comunicação envolve cultura. O que é cultura? A transmissão de cultura e de informação ao longo das gerações, né? Então, o estudo da comunicação também é o estudo de cultura animal, né? No sentido cultural da cultura. Bom, sinais visuais também são muito bonitos nas aves, e vocês já viram vídeos e mais vídeos das aves do paraíso. Eu não acho que preciso mostrar mais um para vocês, mas digita lá no Google Aves do Paraíso, vão encontrar vídeos de lindos exemplos de atração sexual com danças muito elaboradas e sons muito ricos. Uma em especial que eu vou mostrar para vocês, que é essa ave aqui da Papua Nova Guiné. In Papua New Guinea, the bowerbird has lovingly rebuilt and redecorated his bower. Another visitor. This time, it's a female. This is just where he wants her. Time to begin the show. Então ele construiu previamente esse altar onde fica a fêmea. Ele consegue mexer as pupilas, né? E isso também faz parte do sinal que ele está da exibição que ele vai fazer para a fêmea. Veja que ele consegue mexer, inclusive, só uma das pupilas, não necessariamente as duas. E vai começar a exibição, né? A dança. Deep in his throat. Now it's time for his grand performance. He waves his wing like a matador's cape. She appears to be transfixed.
performance is certainly eye-catching, but it seems he needs to do more. Generously, she drops him a hint. Aqui então a fêmea, né, oferece para ele um frutinho azul e para ele agora fazer o que ele estava fazendo com o frutinho It's azul the para bird ficar equivalent of a bouquet of flowers. mais interessante. Então, existe uma pressão seletiva grande aí das fêmeas que serem muito exigentes, e isso que faz com que esses animais fiquem ultra coloridos e ultra dançarinos e ultra exibicionistas para conseguir acasalar. Aí um pouco de tato, né? Então vocês podem ver sinais acústicos, visuais, e agora táteis. O macho bate com a cabeça no peito, no queixo da fêmea, né? Continua dançando. Então existem vários exemplos de sinais, assim, de cortejos em aves que são muito bonitos. Mas, como eu trabalho com sapos, vou mostrar para vocês um exemplo que eu acho bem bacana também. Vocês já viram esse bichinho em algum vídeo por aí. É um bichinho de riacho que tem aqui, muito comum na Mata Atlântica. Isso é o que eu chamo de sinal multimodal, porque ele é acústico e visual ao mesmo tempo. Ele não tem como produzir o som sem inflar o saco vocal. Então, o saco vocal junto com o som e, ao mesmo tempo, levantando as perninhas e mexendo os dedinhos, faz desse sinal ser um sinal multimodal. Existem vários modos, né? Poderia ser químico também, outros tipos de sinais emitidos ao mesmo tempo. Aqui também tem um sapinho que está difícil de ver, porque ele é bem camuflado, mas ele também levanta a perninha e faz um som. Agora, vocês, como biólogos, querem estudar, por exemplo, o que atrai a fêmea? Seria o sinal visual ou seria o sinal acústico, sonoro? Como é que vocês fariam um experimento para testar essa pergunta, né? Como é que vocês dividiriam isso? Vocês têm alguma ideia? Se vocês quiserem, pausem o vídeo agora, dá uma pensadinha. E uma das alternativas que a gente pode fazer seria construir um robozinho para fazer o que a gente quer. Então ali tem uma caixa de som e na frente um sapinho, um robótico, e você pode controlar. Então você pode emitir só o som, só o sinal visual, ou os dois em conjunto, e ver o que acontece, ver o que a fêmea faz, ou o que o outro macho faz. Dessa maneira que a gente pode fazer experimentação de comportamento no campo. E por outro lado, tem alguns bichos que são interessantes, por exemplo, esse sapo aqui, ele é mudo, não vocaliza, mas um aluno aqui do laboratório acabou descobrindo que, embora ele não vocalize, ele ainda tem um saco vocal e ele é todo escuro e ele pode usar o saco vocal só para um sinal visual, emitido à noite. O som, a imagem está um pouco difícil de ver, mas ali vocês vão ver quando ele infla o saco vocal.
Então, esse macho se comunica com outros machos ou fêmeas somente através de um sinal visual. E, novamente, a gente poderia testar isso com um robozinho que a gente pode construir no laboratório e levar para campo. Esse projeto ainda precisa ser encaminhado. Bom, e em sinais multimodais, às vezes a gente pode ver que os dois sinais têm que ser emitidos juntos para que a gente tenha formada o sinal correto que deve ser transmitido, porque só um ou só o outro não vai trazer a informação que a gente precisa. Então eu vou passar um vídeo aqui para vocês. O vídeo tem uma pessoa falando e está escrito aí do lado o que ela está falando, tá bom? Ok? Vou passar agora um outro vídeo com um outro texto aqui. Então, na verdade, o som é o mesmo, mas você pode, juntando imagem e som, mudar o sinal que está sendo enviado, porque olha só, se vocês olharem, é o mesmo som, agora é a imagem um pouquinho diferente. Então, esse é o que a gente chama de McGurk Effect, que é comum de acontecer na natureza. O sinal ele é compreendido pelo nosso cérebro, às vezes não exatamente como ele foi emitido, porque ele pode juntar duas informações, no caso aqui acústico e visual. Agora aqui é a mesma coisa, ele está falando far ou bar. Ba, 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 ba. Tá? Mesma situação. Então vocês podem brincar com isso aí e pensar que também isso acontece na natureza. Então vamos lá. Às vezes, os anfíbios, por exemplo, estão sendo predados, ali tem uma serpente pegando a bunda do sapinho, e ele vai emitir um grito de agonia, que é um grito que é intencionalmente emitido para o receptor serpente, para que ela se assuste e vá embora. Então, esse seria um sinal, é o que a gente chama de sinal, quando a informação é emitida para o receptor. A gente já mostrou isso logo no começo da aula. Mas, alguns outros sapinhos que estão naquela lagoa e escutam aquele grito, podem sair fugindo, porque eles sabem que aquele grito é emitido quando tem um predador perto e eles não querem ser predados, então eles vão usar aquele som como uma pista agora. Então, pista é diferente de sinal, porque a pista é para um receptor não intencional e o sinal é para um receptor intencional. Entenderam? Então, a informação pode ser usada como pista ou sinal. Então, complementando aquele quadrinho do começo da aula, a gente tem também, além do sinal que vai para aquele receptor, a pista. E uma outra coisa que gera dúvidas na comunicação animal é se há intenção ou não do sinal, né, da informação, da comunicação. Existe intenção na comunicação, se a ausência de resposta é uma resposta e se a informação é sempre correta. Vou mostrar para vocês. Por exemplo, esse sapinho muito colorido, ele é colorido também porque é um sinal de que ele é
ou uma pista, né, de que ele é venenoso. Então, esse sapo, ele é colorido sempre. Ele não tem a intenção momentânea, somente na presença do predador, de mostrar que ele é venenoso. Ele é colorido sempre. Então, a primeira pergunta, assim, não necessariamente há intenção. Ele não está se comportando de uma maneira para produzir aquela sinal ou pista. Então, nem sempre há intenção. Ausência de resposta é uma resposta. Então, aqui tem uma pomba arrastando asa para outra pombinha e ela continua andando como se ele nem existisse. Então, será que ela simplesmente não viu que ele fez um comportamento, que ele está a cortejando, ou ela entendeu o que ele quer, mas preferiu continuar seguindo a vida? E isso, às vezes, para quem estuda comportamento animal, é um pouco difícil de você discernir entre se o animal entendeu o sinal que foi emitido ou se ele não entendeu. Entendeu e ignorou, e isso sim seria uma resposta, ou não entendeu e aí não tem resposta. Então é muito difícil, às vezes, a gente estudar isso. Precisaria de eletrodos no cérebro, por exemplo, para a gente conseguir saber se a pombinha fêmea entendeu o sinal do macho ou não. E no último caso aqui que eu queria falar com vocês é se a informação é correta ou não. Então, a informação, eu falo aqui, mas será que vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ou um passarinho canta, será que o outro passarinho vai entender aquele chamado? Por quê? Porque existe um meio ambiente entre eu e vocês, entre uma ave e outra ave. Agora mesmo eu estou falando aqui e tem um bambuzal balançando aqui atrás de mim, tem passarinho passando aqui no meu quintal. Então, tem outros sons do meio ambiente que vão interferir, causar uma interferência no meu sinal acústico. Então, ele não necessariamente vai chegar perfeito como saiu daqui, aí em vocês ou nos receptores. E aí pode ser desencadear todo um processo equivocado de respostas. Então, a falha de comunicação. Isso é a falha de comunicação, inclusive, para mim, é um dos maiores problemas do planeta. Aqui um exemplo para vocês, o sapinho cantando isolado, o sapinho cantando perto de uma caverna, gerou um eco. Ou o sapinho cantando perto de uma cachoeira. O som foi totalmente mascarado, não é um termo que a gente usa. Então, existem interferências naturais. E para contornar essas interferências, esse sapinho aqui, por exemplo, ele faz sinais visuais e vocês percebam que ele abre a boca em um certo momento e a gente não escuta quase nada de som quando ele abre a boca. É porque ele faz um ultrassom, a gente não escuta mesmo, e ele está se comunicando em frequências muito agudas que não sofrem interferência da frequência grave da cachoeira. E aí precisa ter um ouvido adaptado à audição de sons ultrassônicos, né? Então aqui para vocês verem, em azul é o ruído da cachoeira e aqui a comunicação desse sapinho que canta mais agudo do que a cachoeira, tá bom? Existem interferências também, por exemplo, a introdução de uma espécie invasora. Por exemplo, essa rã-tora aí é a rã que se come no restaurante e ela foi introduzida em vários lugares no Brasil e ela tem um canto muito grave. Então, o que acontece? Ela é como se você inserisse uma cachoeira num ambiente que não tem cachoeira. É um som grave que vai ser uma poluição sonora naquele lugar. E os bichos agora, que cantavam mais grave aqui nessa mancha mais escura, estão começando a cantar mais agudo.
mais para a direita aqui nesse gráfico. Então, o que isso pode ter de implicação? Lembra que eu falei para vocês que as fêmeas gostam dos machos maiores e elas vão saber se os machos são maiores porque eles cantam mais grave? E agora os machos que cantavam grave estão cantando agudo. O que vai acontecer com a seleção das fêmeas? Será que esses machos vão conseguir reproduzir? Será que outros machos vão se dar bem? Porque agora aquele macho que cantava grave, ele precisa gastar energia para cantar agudo, que é fora da sua faixa, sua zona de conforto, vamos dizer assim. Então, podemos pensar nessas hipóteses e testá-las com relação a impactos relacionados a atividades antrópicas. Assim como no caso das baleias, já no vídeo apareceu isso, então vocês podem ter ideias também de estudar ou combater poluição sonora de qualquer forma que seja, na água, no ar, atrapalhando os animais. Então, essa é a figura que vocês têm que ter agora no final dessa aula. Existem o emissor, o receptor 1, receptor 2 não intencional, que vai receber o sinal como pista. A informação pode chegar pura ou danificada no receptor, que tem órgãos de sentidos adaptados à captação e transdução e levar essa informação para o cérebro, que vai gerar uma resposta, geralmente em forma de comportamento, de volta ao emissor, que é isso que ele queria quando ele emitiu um sinal. Podemos estudar isso na natureza, como eu faço, longe de casa, ou dentro de casa também. Todos os animais estão tentando se comunicar uns com os outros, e às vezes conosco, de formas mais ou menos amigáveis, e a gente pode, ainda tem muitas perguntas a serem respondidas, é um campo fabuloso da biologia. Aqui estudos com animais domésticos, né, com relação a comportamentos, muita coisa foi feita, inclusive por Charles Darwin, quando publicou esse livro, também ele comparou o homem com primatas e outros animais, estudando a musculatura da face, as expressões faciais, porque também somos animais e nos comportamos de maneira muito similar a outros animais e toda a evolução que outros animais sofreram, a gente também sofreu nesse sentido de evolução da comunicação. E é por isso que, por exemplo, tem série no Netflix, Lie to Me, ou em livros como esse da linguagem corporal, que estudam, então, as expressões que são quase incontroláveis que a gente produza e emita, porque foram selecionadas ao longo de milhares de anos, para que tenha uma função. E, às vezes, é muito difícil mentir, enganar nessas expressões, né? Por isso, como falei para vocês, sinais desonestos devem ser raros e evitados para que os sinais continuem tendo sua função primária. Aqui uma notícia também ainda um pouco mais antiga, sobre o escândalo do Temer. Isso já ficou mais para trás, talvez vocês nem lembrem mais disso, mas os áudios, ele disse num certo momento que tinham áudios que foram gravados, mas que tinham sido editados para dizer uma coisa que ele não disse. Então, o mesmo estudo que a gente vai aprender a fazer agora com os sonogramas e análises de sons, que a gente chama de bioacústica, podem ser utilizados também, são as mesmas ferramentas que são utilizadas na perícia criminal. Então, para quem tem interesse em trabalhar com polícia, também pode começar estudando os animais, comunicação, ou aquela parte mais técnica, que a gente vai mostrar para vocês na aula prática, pode também ir para essa outra área que não necessariamente tem uma profissão que você tem que ter para trabalhar nesse setor. E um pouquinho de história, agora uma coisa um pouquinho diferente, que é a história da bioacústica tem uma interface interessante com Campinas. Primeiro porque, por causa dessas duas pessoas que estão na capa desse livro,
a Zoofonia de Hercule Florence, que era um francês que veio morar no Brasil, escrito por Jacques Villard, que é outro francês que veio ser professor da Unicamp. Então, de vertebrados, inclusive, ele faleceu e abriu a vaga da qual eu fui concursado. Então, o Hercule Florence é muito interessante porque ele foi o primeiro a conseguir passar para o papel os sons dos animais. Antigamente, você descrevia os sons dos animais através de onomatopeias. Então, assim, um passarinho faz pipi-pipi, o outro faz cocó-cocó. E escrevia isso no papel. Mas é muito ruim, porque um americano, por exemplo, se fosse ler pipipi, ele ia ler pai, pai, pai. E é um som diferente. Então, como é que a gente faz para padronizar isso? Ele pegou, então, e começou. Não existiam gravadores naquela época, 1800, alguma coisa. Ele começa a transcrever os sons dos animais em partitura musical, que é uma linguagem universal e que independe do seu país de origem, de como você fala, você leria os sons dos animais ali naquelas partituras. Então, isso foi o início do estudo da bioacústica. Então, olha só uma das figuras que ele fez, né, de um aracuã, uma ave aqui, todos do Brasil, né? Então, todos esses estudos do Hercule Florence foram feitos aqui no Brasil. E aí ele também foi um dos primeiros que notou, por exemplo, que o macho cantava mais grave do que a fêmea. Então, vocês vão ouvir o que ele escreveu aí. Um macho e uma fêmea, vocês conseguem perceber que um é mais agudo que o outro, tem 4 notinhas, e muito mais fácil escrever assim do que com onomatopeia. Depois, atualmente, como que a gente faz isso? A gente faz sonogramas, a gente grava os sons e com programas a gente faz esses sonogramas e aí mostra aqui a diferença do macho, que tem as frequências mais graves mais fortes, e as fêmeas têm as frequências mais agudas mais fortes, né? Aqui outro macho, aqui outra fêmea. Então, isso aqui é a mesma coisa que vocês ouviram e que estão vendo na figura do Florence. Olha uma araponga. Olha não, né? Olha e escuta. Super agudo, por isso que está lá em cima, né? Pem, pem. E esse aqui é o sonograma. E aí o que a gente fez? A gente tentou fazer o contrário agora. Pegamos um sonograma, que é o que a gente tem atualmente, e passou num programa de música para ver o que saía numa partitura musical moderna. E ainda pus para tocar num instrumento. É um pouco diferente do que o Hércules escreveu, mas a lógica é a mesma, então foi muito interessante. Até porque os sons são complexos, não é tão simples assim como ele desenhou. Aqui o bugio, que vocês lembram. Aí bem parecido, também é o sonograma com a coisa do Hércules. E aqui já no piano não tem nada a ver, mas aí a gente pode pegar essa gravação, que é um bugio, e colocar num outro instrumento e vamos fazer o quê? Olha o som que sai. Então, esse é o som do bugio, agora já eletrônico. Então, tem o potencial para as artes fazer músicas com sons dos animais? Tem, e é feito isso aqui na fonoteca também. Nós vamos falar mais sobre isso em breve. Tá bom? O que mais? A gente deve gravar os animais de longe, com parábolas. A gente tem vários tipos de gravadores que podem ser utilizados. Ou mesmo quando tem um estagiário à disposição, a gente põe ele lá para gravar pertinho dos jacarés. É um som que a gente não tem muito gravado também.
E a gente pode gravar paisagens sonoras, quer dizer, todo o ambiente, o que está acontecendo em todo o ambiente. E aí a gente vai ver que tem sons de todos os animais se espalhando no espectro, no espaço acústico disponível, né? Então, por exemplo, os mamíferos ficam mais graves, os anfíbios intermediários e as aves e os insetos vão cantar mais agudo. Então, os animais dividem essa paisagem sonora também. E o estudo das paisagens sonoras também tem um aspecto que dá para estudar conservação. Por exemplo, aqui foi gravada no mesmo lugar na Costa Rica em 2008 e 2015 e dá para ver que o gráfico de 2015 está muito mais azul. Quer dizer o quê? Tem muito menos espécies, indivíduos. As florestas estão ficando silenciosas. É isso que está acontecendo não só na Costa Rica, mas em todo o mundo, inclusive na Mata Atlântica e no Brasil. Então, a gente, com o monitoramento acústico, pode detectar e demonstrar e traduzir em valores essa perda da biodiversidade contemporânea. Aqui mostrando para vocês que as duas espécies de sapo devem ocupar faixas de frequência diferentes para que elas possam se comunicar no mesmo espaço ao mesmo tempo, sem que um som interfira em outro. Então eu vou tocar aqui, vocês vão ser capazes de reconhecer tanto o bicho agudo quanto o bicho grave e esses sons não vão se sobrepor. Parece que sobrepôs, mas escuta de novo. Com nitidez dá para escutar as duas espécies, tá bom? Sem sobreposição, porque elas não se sobrepõem mesmo. Então isso é uma coisa muito interessante de ver que acontece na natureza. Mais um teste com vocês. Laurel. Vocês têm que me dizer se a pessoa fala essa palavra ou essa palavra. Laurel. 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 Eu quero que vocês, talvez, escrevam nos comentários do vídeo qual foi a palavra que vocês escutaram, para que depois a gente possa contabilizar e saber quem que escuta uma coisa, quem que escuta outra completamente diferente. Laurel. 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 Escutaram? Escreveram no chat, ali embaixo, no YouTube? Deixa lá para depois a gente discutir na aula prática, tá bom? Aqui eu vou passar, porque é explicação, vou dar a explicação depois. E a gente ainda pode estudar o som como evolução. Aqui são três espécies, dessas aqui na verdade são 5, mas a gente consegue ver que existe um padrão de evolução, talvez de um canto muito simples, né, de um curto e só com uma nota, para mais comprido e com 3 notas, por exemplo. Então pode existir um padrão gradual de evolução da vocalização, muito legal estudar a evolução do som e da comunicação dos animais. E mesmo que os animais tenham comunicações simples, como os anfíbios, por exemplo, você fala, mas a baleia é muito legal, porque ela fala um monte de coisa. Um primato, então, o ser humano, então, quanto coisa que o ser humano fala? E o sapinho não fala nada, faz cré, cré, cré. Mas não é bem assim. Esse sapinho aqui, por exemplo, ele fala A, B, C, C. Ele fala ABC, só tem 3 palavras no vocabulário dele. Que ele está falando A, B, C, C. Talvez vocês tenham escutado. Mas ele consegue fazer 71 combinações entre A, B e C. E o que quer dizer
ACCB, CBACC. Pode ser uma coisa diferente de um BBBBB. Então, entendam? Às vezes, mesmo com poucas palavras no dialeto, na língua dessa espécie, elas podem ter uma comunicação complexa. E isso ainda carece estudos. E ainda a bioacústica pode ser utilizada para estudar a saúde humana. Então, para quem gosta mais dessa parte humana, por exemplo, colocando esses microfones, que são eletroencefalofones, no cérebro, a gente consegue gravar os sons do seu cérebro, do que está acontecendo, porque, pensa, o ser humano faz barulho, né? O cérebro funcionando deve fazer algum barulho, e a gente consegue gravar isso e consegue comparar pessoas saudáveis com um esquizofrênico, por exemplo. Então, veja o som de uma pessoa saudável com um esquizofrênico. O som é menos preenchido, né? Mais pobre, porque está todo concentrado em algumas faixas aqui, ao passo que numa pessoa saudável está mais distribuído ao longo de toda a superfície cerebral. Então, podemos fazer até diagnósticos escutando o cérebro. Já pensou que louco? Então tá bom, esse aqui é o resuminho da aula, né? E existem, como eu disse para vocês agora mesmo, existem aplicações práticas e comerciais do estudo da bioacústica. É um campo interessante, só falando de acústica, mas a parte visual, química, etc., também tem suas aplicações e são também igualmente interessantes. Então, esse é o meu boa noite para vocês, mesmo que seja de dia ou na hora do almoço, tanto faz. E a gente se vê logo mais. Muito obrigado e até mais.